A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará o tema psicanálise, abordado por Francisco Cândido Xavier no final da década de 1970. A primeira pergunta foi a seguinte: a psicanalista Karen Horney afirma que enquanto dormimos, verifica-se oculta atividade mental inconsciente, fazendo com que, ao acordarmos, encontremos a impensada solução para esse ou aquele problema que nos preocupava até antes de adormecermos. Como no caso do famoso problema matemático, cuja solução parece pronta pela manhã. Acha que essa imperceptível atividade onírica, que tantas vezes nos oferece soluções surpreendentes, é de ordem puramente mental, das própria pessoa, ou pode ser o concurso de espíritos afins? Responde Chico: respeito à interpretação da ciência psicológica com referência à nossa vida mental e inconsciente. Entretanto, creio que na maioria dos casos em que despertamos após o sono comum com determinadas soluções prontas para os problemas que nos inquietavam, isso se deve ao amparo de espíritos amigos e benfeitores que nos estendem auxílio quando a nossa mente repousa entre as atividades da vigília. Aliás, não nos seria lícito esquecer que os magnetizadores, mesmo entre nós, os espíritos encarnados, conseguem prestar valioso auxílio aos companheiros por eles magnetizados, enquanto se encontram esses no estado de hipnose, sem que eles, os magnetizadores, conservem, pelo menos temporariamente, qualquer lembrança dos benefícios recebidos. Mais ou menos dentro da mesma teorização, Karen Horney denomina de insight o fenômeno conscientizado da mente humana, termo em que nossa língua equivaleria ao famoso estalinho, jeitinho, aquela coisa que aparece rapidamente. Por exemplo, segundo Horney, se eu sinto medo de lugares altos, no instante em que me dou conta desse temor, tenho um primeiro insight conscientizador. À luz da espiritualidade, como definiria o enfoque dessa lúcida psicanalista? Responde Chico: compreendemos o fenômeno não só por socorro indireto de amigos desencarnados, como também por impacto de recordações instintivas decorrente de circunstâncias em que a personalidade reencarnada recapitula experiências pelas quais haverá passado em existências anteriores. Que diria aos pais que inconscientemente suscitam em suas crianças a ideia de que seu direito à vida, de certa forma, depende exclusivamente de que elas, como filhos, correspondam às expectativas nelas depositadas pelos pais? Responde humildemente Chico: com a maturidade espiritual necessária, o homem perceberá que os filhos são espíritos imortais, independente dos pais, que lhes são tutores perante Deus e a vida. Isso desfará a ilusão de que os filhos são cópias dos genitores que lhes propiciaram a formação de novo corpo na terra, conquanto saibamos que, em numerosos casos, os filhos se parecem extraordinariamente com os pais, conforme os princípios da afinidade compreensíveis em nossas vivências comuns. Goethe afirmou certa vez que no mundo só existiu e existe um único conflito:
o conflito entre a incredulidade e a fé. Você concorda com tal síntese? Responde o médium mineiro. Cremos que o admirável poeta condensou todo um mundo de pensamentos complexos na síntese apresentada, porque, renteando com esse conflito entre a incredulidade e a fé, somos induzidos a reconhecer outros, como sejam os conflitos entre o ódio e o amor, entre o equilíbrio e o desequilíbrio, e outros muitos, entre os quais lidamos e lutamos, todos nós, à busca de nosso próprio burilamento. Você concorda com a teoria freudiana quando diz que problemas afetivos sexuais mal resolvidos na infância e na mocidade criam problemas ao longo de toda a existência? Responde Chico Xavier. A educação do impulso sexual é trabalho não só para a infância e para a juventude, mas para todo o tempo da existência terrestre, continuando além da morte para as inteligências desencarnadas. E você acha válido o dogma psicanalítico que diz que até a idade de 3 ou 4 anos tudo está formado na personalidade da criança, sendo o restante da existência nada mais que uma continuação do que até aqui ficou construído dentro dela? Responde Chico. Ao que nos parece, o conteúdo da personalidade formada na criança é um testemunho eloquente da reencarnação, compelindo toda a criatura humana a ser educada e a educar-se no curso da existência berço-túmulo. Há pais que, a pretexto de educação liberal e sem trauma, preferem nada esconder dos filhos em termos de educação sexual. Alguns chegam a tomar banho despido junto aos filhos, apesar de que isso poderia suscitar complexos de inferioridades ou outros. Alguns pais se permitem acariciar seus rebentos de maneira inconveniente, originando nestes uma espécie de pudor doentio. Peço sua consideração a respeito do assunto. Responde Chico Xavier. Somos partidários do respeito recíproco entre pais e filhos, adultos e jovens, em todas as fases da vida. Cada espírito é um mundo por si, com obrigação de descobrir-se e aprimorar-se conquanto deva e possa receber o auxílio de outrem para isso, mas sempre na base do apreço mútuo. Afirmam os médicos que uma criança já nascida sente inconscientemente, por intuição ou telepaticamente, quando seus pais tentam rejeitá-la, sendo que tal fato transparece nos desenhos e criações infantis, pois ela considera o fato um assassínio, embora nem justo nem injusto. Responde Chico. Verdade, o espírito nascituro, mais ou menos conscientemente, conhece as disposições do pai a seu respeito. E lembramos aos nossos ouvintes para lerem o livro do Hermínio Miranda, chamado Nossos Filhos São Espíritos, quando ele narra todos esses fatos de espíritos recém-nascidos que já têm plena consciência de todos os fatos que ocorrem à sua volta. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.